anos, mas isso ainda não Uhum. define quem você é. Vamos ver por que que isso está acontecendo? Que horas que você vai Hum. dormir? Como que é o seu sono? Você deita e dorme? Não, não deito, deito e não durmo, só vou dormir 1h30 depois. Aí eu já tenho um Uhum. excesso de elemento ar. Ah, você acordou depois das 2 da manhã e perdeu o sono e não conseguiu voltar? Excesso de elemento fogo. Ah, eu deito para Bacana. dormir, eu durmo bem, mas eu passo de 8 horas, eu durmo 10 horas. Excesso de elemento terra, né? Ah, Elemento terra e elemento água. aí você Aí a gente consegue vai, dosar isso também, né? vai Você dosando. vai Equilibrando, né? dosando e. Porque às vezes aquele não é o problema urgente, né? Aham. Então, Uhum. morar em São Paulo, por exemplo, é uma coisa que estressa a gente. As É, pessoas mais até. saudáveis que eu peguei foram 5 pessoas e, assim, em São Nossa. Paulo é mais difícil. Né? Tem Puxa. um romantismo que é legal, é E importante a terra das oportunidades, mas a Sim. natureza por dentro está falando, muito olha, corrido, né? É. Tá estresse e tudo. Uhum. Eu estava sabendo, toda pessoa, né? Ela deve procurar o Ayurveda ou não? Quais são os casos, assim? Vamos supor, tem lá, todo mundo que tô com uma dor nas costas, com dor de cabeça, não acordei bem, ou imagino que eu talvez estou com uma determinada doença. Assim, eu posso procurar o Ayurveda ou não? Ah, isso aqui é. Quem tem essas características aqui é Ayurveda, quem não tem, vai procurar talvez a medicina ocidental. Não, como que Tradicional, né? funciona isso, a tradicional? Como que é é? legal. É legal essa sua pergunta porque eu penso em dois aspectos. Primeiro, como parte interessada, às vezes é um pouco complicado a gente falar, as pessoas devem procurar, porque parece que a gente Sim. está vendendo o nosso peixe É, tô e tô procurando. vendendo mesmo, né? Sim, A Exatamente. real é essa. Só que por outro lado, como o Ayurveda ele vai analisar a vida toda da pessoa, é muito interessante que as pessoas pensem em buscar antes de chegar a um quadro muito grave. Sim. E aí vai além do vender o peixe, chega no ponto de dizer, olha, é aqui que eu tenho mais condições de te explicar quais são os seus possíveis desequilíbrios, como não chegar neles, ou se você começar a chegar, você remediar. Porque a gente está falando de corpo, de tecido biológico, né? Então é Uhum. mais ou menos assim: você pega um ovo, bota numa frigideira e esquenta, né? Aquilo vira um ovo frito. Meu Deus. Não adianta eu chegar lá e falar, então, esse ovo foi frito por causa de excesso de fogo. Já é tarde. Eu não vou conseguir mudar aquele aham, quadro do tecido biológico ali que se apresenta. Então, de repente, eu Uhum. posso falar, olha, cuidado, você já tem uma natureza quente. Então, cuidado com tais situações, cuidado com álcool. Álcool para a sua Uhum. natureza não vai trazer equilíbrio. Então, você precisa, né? Então, o que que eu diria para as pessoas, para a gente deixar um campo amplo para explicar qual é a importância e qual é a vantagem de buscar um auxílio antes. O Ayurveda ele tem essas 4 causas, né? Então você tem o Uhum. desequilíbrio dos elementos, aí você tem uma causa secundária, pode ser um problema na vida familiar, o trânsito de São Paulo, um estresse Sim. no trabalho, aham. né? Uhum. Então a pessoa não tem controle sobre aquilo, mas aquilo influencia e vem de fora para dentro, geralmente, né? Aí você tem uma tendência genética ou um histórico. Ou é um órgão que já ficou doentinho e a saúde nunca foi a mesma, ou a pessoa já nasceu com aquela região mais fragilizada. Mas é importante lembrar que esses 3 problemas, eles não vão gerar doença nenhuma. Você precisa ter o Uhum. quarto, que é quando os elementos em desequilíbrio viajando pelo corpo para fazer as suas funções fisiológicas encontram aquela região debilitada e se instalam ali, né? Aí vira essa murcha, né? Sim. Amálgama. Aham. Por isso que na visão do Uhum. Ayurveda também não existe, na nossa teoria, não existe doença autoimune. Não existe isso. Uhum. Para a gente, o corpo não é burro. O corpo está atacando aquele órgão porque o órgão e a enfermidade já estão mesclados. Então ele não tem como separar, né? Porque a própria nutrição da pessoa, a nutrição, tanto que ela come, como que ela pensa, como que ela sente, Sim. acabou formando, constituindo os tecidos do corpo da pessoa de forma equivocada, né? Mas Uhum. então teve a combinação as 4 causas. Beleza, a pessoa vai começar a ter um problema. Vamos supor que esse problema é um problema de excesso de elemento ar, né? Então, com excesso de elemento ar, de repente a pessoa vai começar a ter dificuldade para dormir, ela deita, mas Uhum. ela não dorme rápido, né? Mas aí é um probleminha leve. Dá Sim. lá mais ou menos 4 horas da tarde, ela sente um cansaço, aí ela vai tomar um café.
ela vai fazer a atividade física dela e aquele rendimento que ela está acostumada não acontece. Mas assim, probleminha básico, São dorme um coisas pouquinho pontuais, melhor, né? né? Fica um dia em casa, não aceita Uhum. nada contra a balada, É. mas não aceita aquele convite para ir pra balada, porque o corpo naquele dia tá dizendo eu preciso de sono, coisinhas leves, né? Beleza. Aí num segundo nível, a coisa já começa a se tornar um pouquinho mais intensa. Provavelmente a pessoa vai ter algum problema no intestino, né? Ao invés dela ir ao banheiro 2 ou 3 vezes, ela começa a ir uma vez por dia, né? A quantidade de Uhum. pessoas que me falam, às vezes alunos meus, que acham normal, né, ir ao banheiro fazer número 2 a cada 3 dias, a cada 2 dias, me Sim, assusta. Isso não é nada saudável. Tem que não é ser mesmo. 2 a 3 vezes por É dia, só né? não, porque eu acho que quando você fala dessa correria, principalmente quem mora em grandes cidades, né? Aham. E às vezes acha até que isso é normal, né? É. Porque, olha, eu tenho que terminar esse trabalho primeiro, eu tenho que fazer isso, tô muito correndo. Não. E às vezes tem até, dependendo da função que a pessoa tem, às vezes a empresa ela até limita, né? A quantidade de vezes que você pode ir no banheiro, o tempo que você pode ficar também. E isso vai. Nós vamos adotando isso como uma coisa normal, tudo bem. Várias pessoas sofrem com isso, então É. vai se adaptando. E aí entra essas questões, né? Que você vai fazendo essa análise, né? A gente vai Tá. fazendo essa Uhum. análise e tá dentro do que a gente estava conversando aqui, né, agora há Sim. pouco. É, a gente busca, a nossa missão enquanto terapeutas ayurvédicos ou médicos é fazer a pessoa voltar para a vibração natural dela. Uhum. Só que natureza e cultura são coisas que às vezes podem ser meio vão em direções opostas, né? Sim. Uhum. Então, esse exemplo que eu falei é uma brincadeirinha, né? Mas, Uhum. pô, tô cansado. Aí o amigo, vem, você tem que vir pra balada, não sei o que. Aí a pessoa vai. Então a cultura tá dizendo pra pessoa aí, gente, eu gosto de balada. Mas Tem que a aproveitar, cultura viu? tá dizendo pra pessoa aí